Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 12, que é uma leitura oportuna. Aleluia! Glória a Deus! Pois hoje no mundo cristão, no mundo cristão, se comemorou o domingo de Páscoa. Sexta-feira foi a sexta-feira da paixão, e hoje foi o domingo de Páscoa. O judeu comemorou a Páscoa de sexta para sábado, esse ano. E nós estamos aqui nesse domingo de Páscoa no Ocidente, onde o cristianismo é a maior religião, e nós vamos falar um pouco sobre a Páscoa hoje, amém? Porque Deus disse que a gente tinha que lembrar esse ato dele todo ano. A gente tinha que lembrar. E nós vamos lembrar hoje um pouco sobre a Páscoa. Capítulo 12 de Êxodo, versículo 1 até o 8. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Fala a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ela o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculares quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, ou seja, entre 3 horas da tarde às 6 horas da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e nas vegas das portas na casa em que comerem. Naquela noite comerão, verso 8, comerão a carne assada do cordeiro no fogo, com pão sem fermento, que é o pão asmo, e as ervas amargas comerão. Amém? Vamos estudar um pouco a palavra de Deus? Vamos lá? Nós vamos descer aí para baixo. Eu vou passar alguns slides para vocês. Vamos lá? Irmão João, irmã Célia, vem para esse lado aqui para facilitar. Gilberto, ajeita essa luz aí para nós. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Se vocês quiserem vir mais para frente, é melhor. Em nome de Jesus. Apaga isso aí, Gilberto. Isso aí fica melhor. Muito bem, nós vamos meditar hoje sobre quem? Quem é que está ali? Jesus, nossa Páscoa. Muito bem, nós vamos analisar um pouco sobre a festa da Páscoa. Por que nós dizemos que Jesus é a nossa Páscoa? Por quê? Olha, se a Páscoa foi composta de um cordeiro, de ervas amargas e de pão sem fermento, por que Jesus é a nossa Páscoa? Porque esse dia é chamado de o domingo de Páscoa, ou domingo da ressurreição. Apesar de nós, adventistas da promessa, não acreditarmos na ressurreição no domingo, mas sim no sábado. Muito bem, veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 5, verso 7. Ele diz que Jesus é a nossa Páscoa, ou seja, que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Amém? Ele diz assim: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ora, Paulo está se referindo àquele texto que o irmão Oswaldo leu no início, quando João Batista estava na beira do Jordão batizando, e ele viu Jesus se aproximando. Aí ele recebeu uma revelação dada pelo Espírito de Deus, e ele olhou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Amém? Então, Jesus é o Cordeiro de Deus que veio nos salvar e tirar o pecado do mundo. Muito bem. Uma verdade prática que nós temos que entender pela Bíblia Sagrada, um fato. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. A Bíblia não abre mão disso. Isso é uma afirmação bíblica. Então Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Por meio do seu sacrifício expiatório na cruz, fomos libertos da escravidão do pecado e da ira de Deus para a salvação. Amém? Então Jesus é o Cordeiro que foi sacrificado na cruz para nos cobrir com seu sangue, para que quando a ira de Deus no juízo final vier sobre a face da terra, nós sejamos livrados desta ira e alcancemos a salvação eterna em Cristo Jesus. Amém? Então louvado seja Deus por isso. A Páscoa e o seu significado. O que significa Páscoa? Muito bem. A Páscoa era comemorada uma vez por ano no dia 14 de Abib, não é? Abib, que é abril. O judeu, ele conta o mês um pouquinho diferente, né? Veja mesmo, então a Páscoa era comemorada uma vez por ano no dia 14 de Abib do primeiro mês. No calendário judaico, essa data ocorria entre março e abril. Março e abril. Por exemplo, o primeiro dia de abril no calendário judaico é o dia 15 de março. E o último dia de abril no calendário judaico é o dia 15 de abril. É diferente. A palavra bíblica quer dizer abril. Tinha ano que caía em Nisan. Nisan é março. Então essa festa ela foi estabelecida por Deus para que no dia 14 de Abib, que é abril, fosse comemorada a Páscoa, ou seja, o livramento do povo de Israel do cativeiro do Egito. Amém? Deus disse que a partir daquela noite, quando aconteceu a primeira Páscoa no Egito, o mês de Abib seria contado como o primeiro mês do ano. Então, o ano novo judaico praticamente começa, ou o calendário religioso começa no mês de abril. E aí, todos os anos, eles tinham que comemorar essa festa ao pôr do sol do dia 14 de Abib. Os irmãos estão entendendo? Tranquilo? Muito bem. Significado da palavra Páscoa. A palavra Páscoa em hebraico é Pasha. Significa passar sobre, não é? Passar sobre algo, pular por cima, passar por cima. Da onde o judeu tirou o nome Páscoa para essa festa? Está ali em Êxodo 12, verso 26 e 27. Deus disse assim para o judeu, quando ele estivesse já na terra e o filho dele perguntasse por que eles estavam comemorando essa festa, eles teriam que dizer assim, ó: quando vossos filhos os perguntarem que rito é este ou que festa é essa, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou, olha ali, ó, passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Aleluia. Então é daí que vem a palavra Páscoa. Páscoa quer dizer passar por cima, passar adiante, pular, né? Mas o mais correto é passar por cima. Esse ato aí, Deus está dizendo, quando o teu filho te perguntar por que é que vocês comemoram essa festa todo ano, por que é que vocês sacrificam um cordeiro, comem pão aso e comem ervas amargas, e não comem chocolate, né? Mas comem ervas amargas, cordeiro e pão sem fermento, vocês vão dizer para ele: olha, essa festa se chama Páscoa, porque o Senhor, na noite em que Ele livrou a nossa nação da terra do Egito, Ele enviou um anjo que passou sobre todo o Egito, passou sobre todo o Egito, e na casa que ele não viu o sangue sobre a umbeira da casa, ele entrou e matou o primogênito.
momento. Mas a casa que ele viu o sangue, ele passou por cima e aquela casa foi livrada do juízo de Deus, que era a morte, né? Então veja que ensinamento precioso, né? Muito bem. Quando a gente lê Êxodo 12, aparecem ali os elementos da Páscoa. Está no verso 8. Olha aí, ó. E naquela noite comerão a carne assada do cordeiro no fogo. Amém? Então esse é o primeiro ingrediente. Com pão azimos, ou pão asmo, que é pão sem fermento, e com ervas amargosas a comerão. Imagina você comer cordeiro assado, sem azeite, né? Comer ele com pão sem fermento e engolir com ervas amargas. Então o ensinamento ali era duro, né? Hoje a gente toma ceia e ainda toma um fiozinho, né? Para aliviar assim, para o pão ácido descer mais fácil, né? Mas naquela época não tinha essa não. Então os três elementos eram esses: cordeiro, pão ácido e erva amarga. Muito bem, o pão ácido é esse pão aí, ó. Não fique imaginando aquele pão francesinho lá na padaria, crocante, gostosinho, não. O pão ácido é esse aí, ó. Esse é o pão ácido ou o pão sem fermento, tá? Muito bem. O que significa o pão ácido? O pão ácido é o mesmo pão da ceia, é aquele pão da ceia, tá? O pão ácido deveria ser assado sem fermento, pois não havia tempo para que o pão pudesse crescer. Eles tinham que fazer aquele pão naquela noite, porque eles iam sair com pressa do Egito. Então Deus disse: faça um pão que não coloca fermento, porque naquela época o fermento era uma coisa muito demorada para ele agir. Deus disse: faça esse pão e assem ele sem fermento. A saída do Egito deveria ser rápida. Deus disse para os judeus: ó, vistam as suas roupas, peguem as suas malas ou as suas mochilas, comam um pão. E Deus ainda disse assim: comam um pão machando, né? Porque vocês vão sair rápido do Egito. A falta de fermento também representava a purificação, a libertação do fermento do Egito. Quando Deus disse: comam o pão sem fermento, Deus estava dizendo: Israel, agora eu vou criar uma nova nação que não tem a contaminação da idolatria do Egito. Eu vou fazer vocês de uma nova massa sem fermento. Fermento ali simbolizava a idolatria, o pecado do Egito, certo? E Deus estava mostrando para Israel que eles seriam agora uma nova nação, um novo povo escolhido para Deus. Aí vem, né, que está lá também, a ervas amargas. As ervas amargas simbolizavam toda a amargura e sofrimento enfrentado no cativeiro. Foram 430 anos de opressão, dor, angústia, quando os hebreus eram cativos no Egito. Imaginem você ficar 400 anos escravo, né? E era aquela escravidão debaixo do chicote, não tinha moleza não, era pancada mesmo. Então aquelas ervas amargas que Deus mandou eles comer na noite da Páscoa simbolizava todo o sofrimento que eles haviam passado no Egito durante 430 anos, e que aquela noite seria a noite do livramento do sofrimento deles. Aí vem o cordeiro, né? O cordeirinho, né? Coisa linda, fofa, né? Ali, né? No pasto, bonitinho, ainda terno, né? O cordeiro. O cordeiro aparece lá em Êxodo 12, verso 13 ao 7. Um cordeiro sem defeito deveria ser morto, e o sangue derramado nos umbrais das portas das casas. O sangue era uma proteção, não é? E um símbolo de obediência, ou da obediência. O que quer dizer isso? A obediência seria, a desobediência seria paga com a morte. Quem não pegasse o sangue e não passasse nos umbrais da porta, né? Tinha que passar do lado direito, passar do lado esquerdo e passar o travessão de cima.
quem não passasse o sangue nesses 3 lugares, morreria. Independente se fosse egípcio ou judeu. Quem obedecesse, seria salvo. Quem desobedecesse, pagaria com a vida. Então Deus foi bem claro, tá? Então vamos agora aplicar tudo isso, né? Então nós vimos que o cordeiro com o sangue derramado simbolizava que Deus iria orar o sangue na casa e ia levá-lo, né? A Eva simbolizava o sofrimento do povo, e o pão mágico simbolizava Deus criando uma nova nação, uma nova raça santa, um sacerdócio santo para ele. Mas nós lemos no início que Cristo é a nossa Páscoa. Aqueles 3 símbolos não mostravam só, não é, aqueles atos do passado, mas também apontavam para Cristo, né? Veja que primeiro vem o pão. Jesus é o pão da vida. Por que aquele pão apontava para Jesus? Jesus, o pão da vida, está lá em João 6, verso 35, 48 e 51. Certa vez Jesus afirmou, em uma dessas pregações, ele disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Aleluia. Então Jesus agora se apresenta como o pão da vida. Apenas Ele pode saciar a necessidade, a nossa necessidade da salvação. Nada pode substituí-lo. Necessitamos deste pão divino diariamente. Sem Ele, nada podemos fazer. Ou seja, Ele é o pão da salvação. Se nós não comermos desse pão, pereceremos. Se nós não nos alimentarmos dele, pereceremos. Se nós não nos sustentarmos dele, pereceremos, porque ele é o pão da vida. Amém? Então aquele pão asmo, sem fermento, feito ali, amassado, simbolizava Jesus vindo ao mundo, se fazendo homem, habitando entre nós, puro, perfeito, imaculado, sem pecado, né? Porque o pão não tinha fermento, Jesus não tinha pecado, né? O segundo elemento, olha ele aqui de novo, cordeirozinho na mão de um cidadão para ser levado, para ser sacrificado. Ali simboliza Deus, né? Carregando o seu cordeiro para sacrificá-lo. Muito bem. Cristo, o Cordeiro de Deus que derramou seu sangue para nos salvar. Aquele cordeiro, ele representava Jesus. O sangue daquele cordeiro derramado simbolizava o sangue de Jesus. Olha o que Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, ele diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, o que? Imaculado e incontaminado. Imaculado quer dizer sem defeito. Lembra que Deus disse? Naquela noite, o Israel, vocês vão pegar um cordeirinho de 1 ano, ou um cabrito. Ele não pode ter mancha, ele não pode ter doença, ele não pode ter nenhum defeito, tem que ser um cordeiro perfeito. E aí vocês vão degolar ele, derramar o sangue numa bacia, pegar uma planta chamada isopor, e vocês vão pegar o sangue e aspergir nos umbrais da porta e no peitoral da porta. E a casa que eu passar no Egito e ver o sangue, eu vou livrar. Mas a casa onde eu não ver o sangue, eu vou punir. Então aquele cordeiro que foi morto naquela noite e derramou o seu sangue para salvar Israel do anjo da morte, do anjo da ira, do juízo de Deus, ele representava Jesus derramando o seu sangue por nós. Amém, irmão? Então glória a Deus por isso, né? Muito bem, mas aí, né, nós temos que fazer uma observação aqui.
No Egito, o sangue do cordeiro morto só protegeu os hebreus, mas o sangue de Jesus derramado na cruz proveu a salvação não apenas para os judeus, mas para todos os povos. Aleluia! Por isso que em Apocalipse 5, João diz: e eis que eu vi diante de Deus, do trono de Deus e do Cordeiro, gente, povos, línguas e nações, de todas as nações que há debaixo do céu. E aí eu perguntei ao anjo: da onde vieram esse povo? O anjo disse: eles vieram da grande tribulação, porque eles foram salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se o sangue lá do Egito livrou só o judeu, o sangue de Jesus livra o judeu, livra o brasileiro, livra o argentino, livra o chileno, livra todos aqueles que creem. Amém? Aleluia. Aí vem o Calvário, lembra das ervas amargas, As ervas amargas também simbolizavam o sofrimento de Jesus. Quando a gente fala Calvário, Calvário quer dizer o Monte da Caveira, porque o lugar onde Jesus foi enterrado ou foi morto, onde os romanos mataram ele fora de Jerusalém, tinha uma montanha em que eu olhava de longe, ela parecia a cabeça de uma caveira, por isso que era chamado de Monte Calvário. Foi lá no Calvário, lugar de humilhação, sofrimento e morte de Jesus. Então, aquelas ervas amargas que simbolizavam o sofrimento de Israel, agora simboliza o sofrimento de Jesus por nós. As ervas amargosas representavam também o sofrimento de Cristo para com a humanidade. Em Isaías 53, verso 5, o profeta diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sanados. Amém, irmãos? Então veja, Jesus sofreu por nós. Mas aí, vamos dar uma olhada rápida, se isso é verdade mesmo. Isso aí parou para ver muitos anos. Muitos anos. De Êxodo até aí, irmão João, 4.000 anos. 4.000 anos, viu? Muito bem. Então vamos ver o sofrimento de Jesus por nós, um pouquinho, Não dá para ler tudo. Por exemplo, ele suou sangue lá no Getsemane, A Bíblia diz que naquela noite o sofrimento dele foi tão grande que ele suou sangue. Foi preso no lugar de outro, no lugar de Barrabás. Foi açoitado, Foi coroado de espinho, foi escarnecido, foi zombado. Tudo isso é sofrimento, Foi ferido na cabeça. A Bíblia diz que quando os soldados colocaram a coroa de espinho sobre ele, para que a coroa não caísse, eles pegaram uma cana, um pedaço de madeira, um pedaço de pau, e bateram na cabeça dele para que os espinhos cravassem na cabeça dele e não mais caísse a coroa. Ele foi cuspido. Os soldados vendaram os olhos dele e davam murros nele, cuspia na cara dele, dizendo: profetiza, profetiza, tu não é isso mesmo. Ele foi despido. A Bíblia diz que lá na cruz os soldados jogaram sortes sobre o seu manto, Deram-lhe vinagre quando ele disse: tenho sede. Ao invés de um copo d'água, que a lei romana dava direito ao condenado beber um copo de água, ou beber um pouco de água, ao invés de água deram-lhe vinagre, e por fim ele foi crucificado. Então a vida de Jesus foi amarga. Ele pagou o bocado amargo por nós. Então aquelas ervas amargas simbolizam tudo isso. Por isso que Isaías disse: ele foi moído. A expressão no hebraico ali, moído, quer dizer arrebentaram com ele. Ele foi flagelado. Olha, para os irmãos terem uma ideia, quando eu estudei sobre o castigo do Império Romano aos prisioneiros que morriam na cruz,
eles tinham, antes de crucificar um bandido ou um ladrão, o império mandava flagelar. Tinha bandido que morria no flagelo, ele não chegava nem a levar a cruz. A surra era tão pesada que o cara morria antes de carregar a cruz, só na chicotada. Por quê? Porque o chicote do flagelo, ele era feito de couro, trançado, e dentro das tranças eles colocavam cacos de ossos de ovelha. E aí imagine um cara sem roupa sendo chicoteado nas costas, como os filmes na televisão e no cinema passam. Era aquilo ali mesmo. Quando batia na pele, arrancava o samboque do cara, da pele do cara. Muitos morriam com o pulmão estourado, não aguentava tanta pancada. Outros morriam de hemorragia, porque aquele chicote pegava às vezes numa artéria e o cara morria ali mesmo. Ele nem chegava a levar a cruz. E a Bíblia diz que Jesus suportou tudo isso por amor a nós. Amém? Aí Pedro diz assim, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Glória a Deus. Aleluia, né? Foi o sacrifício dele na cruz, né? Muito bem. Então, Jesus é a verdadeira Páscoa. Vamos tentar tirar algumas lições aqui. Para os cristãos, a Páscoa contém rico simbolismo profético a falar de Jesus. O Novo Testamento ensina explicitamente que as festas judaicas são sombra das coisas futuras, a redenção pelo sangue de Jesus. Notem os seguintes itens em Êxodo 12, que nos fazem lembrar do nosso Salvador e do seu propósito para conosco. Vamos pegar Êxodo 12 e tirar algumas lições. Primeiro, o âmago do evento da Páscoa era a graça salvadora de Deus. Deus queria salvar Israel. Deus tirou os israelitas do Egito não porque eles eram o povo merecedor, mas porque Ele os amou e porque Ele era fiel ao seu conserto. Amém? Ele disse para Abraão: a tua descendência vai descer para o Egito, mas quando eles estiverem lá, eu vou visitar o Egito e vou tirar eles de lá e vou trazer para a terra que eu te prometi, e eles herdarão a terra da promessa, porque eu sou teu Deus. Então Deus vai para o Egito cumprir a promessa. Semelhantemente, a salvação que recebemos de Jesus nos vem através da maravilhosa graça de Deus. Quando Deus olhou do céu para a terra e Ele nos salvou, Ele não nos salva porque a gente é bonito, porque a gente é bom, porque a gente é justo. Ele nos salva porque Ele é o Deus da graça. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Segunda lição: o propósito do sangue aplicado às vegas das portas era a salvação da morte, o filho primogênito de cada família, ou salvar da morte o filho primogênito de cada família. Esse fato prenuncia o derramamento do sangue de Jesus na cruz, a fim de nos salvar da morte e da ira de Deus contra o pecado. E um dia Deus vai derramar a ira dele sobre a terra. A Bíblia fala no livro de Apocalipse que Deus tem 7 taças de ira para derramar sobre a terra. Quando Deus hoje ele derrama a ira dele sobre a terra, Ele derrama a ira misturada com misericórdia. O que quer dizer isso? A Bíblia nos ensina que antes de Deus punir, Ele avisa: não faça isso, não vá por aí, fuja daí. Ele avisa a pessoa. Quando uma pessoa despreza todos os avisos e chance que Deus dá, aí a ira vem sem misericórdia. Lá no Apocalipse diz que Deus tem um cálice,
E esse cálice vai transbordar da ira dele. O cálice transbordando significa ira sem misericórdia. Isso quer dizer que Deus já deu todas as chances à humanidade para se converter, para se arrepender, para se voltar para Ele, e as pessoas não quiseram. Aí no final, ao invés de provarem da misericórdia, vão provar da ira. Infelizmente, o Cordeiro Pascual era um sacrifício a servir de substituto do primogênito. Não foi isso que Deus disse? Pegue o cordeiro, mate, porque a casa que não tiver o sangue, eu vou entrar e vou matar o primogênito. Então aquele cordeiro, ele morreu no lugar de todos os primogênitos. Isso prenuncia a morte de Cristo em substituição à morte do crente. Isso quer dizer que ele morreu em nosso lugar. Amém? Paulo expressamente chama Cristo nosso Cordeiro da Páscoa, que foi sacrificado por nós. O mesmo Paulo disse: o salário do pecado é a morte. O que é que nós merecíamos pelo nosso pecado? A morte. Mas que morte? Que morte? Essa morte que a gente sofre agora? Não, a morte eterna. O que é a morte eterna? A morte eterna é a eterna separação de Deus no lago de fogo e enxofre. Olha, o cara ser separado de Deus já é ruim. Imagine ser separado de Deus no lago de fogo e enxofre. Que o cara vai queimar lá até pagar o último pecadinho que ele fez, o último. Ele vai ficar lá queimando até parar. Então, Jesus é o cordeiro que morreu em nosso lugar. Quarto, o cordeiro macho separado para a morte tinha que ser sem mácula, sem defeito. Esse fato prefigurava a impecabilidade de Cristo, o perfeito Filho de Deus. Deus não aceitava um cordeiro com mancha ou com falha. Por quê? Porque a falha simbolizava o pecado. Assim como Deus não aceitava o pão com fermento, porque o fermento simbolizava o pecado. O cordeiro tinha que ser perfeito. Por quê? Porque o cordeiro simboliza o Filho de Deus morrendo por nós. Puro, perfeito, santo, glorioso e maravilhoso. Quinto, alimentar-se do cordeiro representava a identificação da comunidade israelita com a morte do cordeiro. Morte esta que nos salvou da morte física. Assim como no caso da Páscoa, somente o sacrifício inicial, a morte dele na cruz, foi um sacrifício eficaz. Realizemos esta continuação com a Santa Ceia. Quando a gente toma a ceia, nós estamos comungando com o Senhor que morreu por nós. Jesus disse assim: todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse vinho e lavarem os pés de um dos outros, anunciai a minha morte até que eu venha. Aleluia. Então, quando a gente toma a ceia, nós estamos comungando com o Cordeiro de Deus que morreu por nós. Amém? Por isso que nós devemos fazer isso em memória dele. Hoje nós não sacrificamos mais cordeiro, nós não precisamos mais fazer uma ceia com pão asmo, nós não precisamos mais comer ervas amargas, porque Deus já nos deu os cordeiros, Deus já nos deu o pão, Deus já nos deu a erva, e agora nós temos apenas que tomar o vinho, comer o pão, lavar os pés e ter a vida eterna. Amém, irmãos? Ficou mais fácil, né? A graça facilitou, né? Já pensou nos dias de escaristia de hoje comprar um cordeiro? Né? Seria difícil, né? Muito caro. Muito bem. A aspersão do sangue na verga das portas era efetuada com fé e obediência. O judeu fez aquilo pela fé. Essa obediência pela fé resultou então em redenção mediante o sangue. A salvação mediante
mediante o sangue de Jesus se obtém somente através da obediência da fé. O que é a obediência da fé? É a fé que leva a pessoa a aceitar Jesus e seguir a Ele. Amém? E por último, considerando aí esses fatos, esse aqui: o cordeiro da Páscoa devia ser comido juntamente com o pão azedo, uma vez que na Bíblia o fermento normalmente simboliza o pecado e a corrupção. Isso está, em Marcos 16, verso 6 e 8, verso 15. Esses pães ázimos representavam a separação entre os israelitas redimidos e o Egito, o mundo e o pecado. Semelhantemente, o povo remido por Deus é chamado para separar-se do mundo pecaminoso e dedicar-se exclusivamente a Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós somos uma nova massa. Uma nova massa. Ou seja, uma massa sem fermento. A massa dos egípcios era uma massa com fermento, contaminada pela adoração de muitos deuses, por culto a demônios. Mas agora Deus está tirando um povo do Egito, tirando um povo do mundo e fazendo uma nova massa, um novo povo para o louvor da sua glória. Amém? Agora, irmãos, vem isso aqui. Caminhando bem, né? Aí por isso fica mais, para não cansar vocês, né? Olha aí, ó. Pare, pense, ore. Agora vamos resumir tudo. Vamos resumir tudo aqui. Muito bem. O significado da Páscoa. Vamos trabalhar aqui 3 ângulos. Primeiro, para os egípcios, a Páscoa significou o juízo divino sobre o Egito, Faraó e todos os deuses ou todos os falsos deuses cultuados ali. O que simbolizou a Páscoa para os egípcios? Juízo, destruição, julgamento e ira de Deus. Não foi isso? A Bíblia diz que depois daquela noite nunca mais o Egito foi o mesmo. A mão de Deus fechou, né? Porque a noite da Páscoa foi a noite da morte dos primogênitos, foi a 10ª praga. Deus mandou 10 pragas para levar Faraó ao arrependimento, e Faraó não se arrependeu, até o primogênito dele pagou, né? Aí o que é que Deus faz? Já que você não quer libertar o meu povo por bem, você vai libertar através do juízo, não é? E aí vem o anjo, mata os primogênitos, Faraó liberta o povo, mas mesmo assim Faraó não se arrependeu, porque depois ele mudou de ideia, e ele vai atrás do povo de Deus, e aí ele morre afogado no Mar Vermelho, e o juízo de Deus se completa. O que isso nos ensina? Nos ensina que um dia Deus vai pegar esse Egito, que é o mundo, e vai julgar todos aqueles que não deram ouvido aos seus avisos, que não se arrependeram com seus sinais, que não deram ouvido à sua mensagem, e que se voltaram para adorar a si mesmo, ególatras, ou para adorar os falsos deuses. Um dia Deus julgará essa humanidade e ninguém escapará. Ninguém escapará. Todos morrerão, todos serão destruídos, não mais num mar de água, mas num mar de fogo e enxofre. Aí vai ser mais cruel. Segundo, o que significa a Páscoa para Israel? Para Israel era a saída, a passagem para a liberdade, para uma vida vitoriosa e abundante. Enquanto havia choro na casa dos egípcios, na casa dos judeus havia alegria e esperança. O Egito
a escravidão de Faraó ficariam para trás, e os israelitas teriam a sua própria terra e não seriam mais escravos de ninguém. Aleluia! Deus cumpriu a sua promessa. E qual é a maior prova que eu e você podemos ter de que Deus vai cumprir a promessa dele da volta de Jesus? É porque Deus já fez isso. Isso está no passado. E a história prova que Deus fez. Mas pastor, qual é a prova que o Senhor me dá de que Deus realmente fez isso? É o povo de Israel. Está aí até hoje. Quantas nações mais poderosas, mais gloriosas, mais sábias, mais ricas surgiram antes de Israel e não existe mais? Aonde estão os assírios? Aonde estão os babilônios? Aonde está o Império Persa? Aonde está o Império Romano? O persa já se foi, o grego desapareceu, o romano caiu por terra, o babilônico deixou de existir, mas Israel está lá na terra prometida, está lá plantado, porque Deus é Deus de promessa, e Israel é uma testemunha viva para nós ligarmos a TV, acessarmos pela internet, consultarmos o livro de história e dizer: esse Deus é fiel e ele cumpre aquilo que ele diz, porque ele é Deus de promessa. E se ele fez a Israel, por que não fará com a gente? Graças a Deus. Bem, irmão, agora vamos para o último. E a Páscoa, que significa para nós? Para nós cristãos, a Páscoa é a passagem da morte dos nossos pecados para a vida de santidade em Cristo Jesus. Ou seja, passar da morte para a salvação. No Egito, um cordeiro foi imolado para cada família. Na cruz morreu o Filho de Deus pela salvação do mundo inteiro. Vamos ficar em pé? A gente